Olá pessoal, tudo bem? Tem um prefixado aí, que um título público do Tesouro Direto, que nós vamos mostrar para vocês. É um estudo prospectivo, certo? É uma estimativa, mas tem uma chance de dar certo muito grande mesmo. E esse prefixado ele vai render pelo menos o dobro da carteira de poupança e do CDI, gente. Tô colocando poupança e CDI na mesma categoria. É que a diferença entre eles é tão pouca que 30% não é pouco, tá? Mas frente à rentabilidade desse tesouro que eu vou mostrar para vocês, desse prefixado, que vocês vão ver como isso é sensacional. Qual é o papel em questão, gente? Prefixado 2023, tá? E ele é um papel ótimo para essa análise, porque é uma análise de um período aí de 2 anos, praticamente, porque nós já estamos em dezembro, então nós temos aí 2 anos pela frente. Em fevereiro esse papel vai sair do rol, tá? Pela questão do imposto de renda. Imposto de renda aí, o Tesouro ele só permite papéis que deixem com que o investidor fique na melhor alíquota do imposto de renda, então até o dia 10, 15 de fevereiro esse papel vai estar fora. Então assim, gente, no que eu estou me baseando para fazer essa estimativa? A gente sabe o que rende a caderneta de poupança. A caderneta de poupança rende 70% da taxa Selic. E a gente sabe quanto rende o CDI. O CDI rende 0,10 a menos que a taxa Selic, ok? Então o que a gente fez? A gente pegou essas taxas aqui, essas previsões do Boletim Focus, 3% para 2021 e 4,5% para 2022. Lembrando que a taxa Selic é ao final do período. Está aqui, ó, meta taxa Selic, fim do período por cento ao ano. E aí nós montamos uma tabela aqui no Excel. Assim, ó, nós temos 8 reuniões do Copom ao ano, que é o que modifica a taxa Selic. Então, uma reunião a cada 45 dias, em média, 8 reuniões ao ano. Para 2020, não tem mais nenhum debate aqui. O mercado precifica que é 2% esse ano, que é um CDI de 1,9%, que é uma poupança de 1,40%. Tá? Para 2021, a previsão para o final do período é 3%. Então, e como a gente vê nos leilões, né? Leilões de abril de 2021, a taxa ainda continua em 2%. Então, está bem razoável que os primeiros 3, 4 primeiros leilões do ano que vem, a Selic se mantenha em 2%. E aí começa o aumento lá pela 6ª, 7ª reunião do Copom e fecha o ano em 3%, que daria uma Selic média do ano que vem 2,25%, CDI médio 2,15% e a poupança rendendo 1,57%. E no ano de 2022, o mesmo raciocínio, certo? Chegando aí aos 4,5%, o que daria um CDI médio de 3,28% naquele ano e 2,36% na caderneta de poupança. Ora, gente, agora fica muito fácil de entender por que o prefixado 23 cai como uma luva nessa estimativa aqui. Lembrando que isso é uma estimativa, ela contém erros, a gente não pode adivinhar o futuro e isso não é recomendação de investimento, mas inclua isso nos seus estudos. Pré-23, ele fecha aí o vencimento dele 1º de janeiro de 23. Então, na prática, ele rende o quê? 2021 e 2022. É isso, tá? Aqui na segunda-feira, claro, a taxa é de uns dias atrás, tá? Mas aí, quem compra a uma média de R$900, pouco mais, pouco menos, pouco mais, pouco menos, de 5%. Então eu vou usar 5% para esse papel, gente, e vocês vão ficar, acho eu, bastante surpresos com o potencial desse papel, mesmo comprado a uma taxa de 5%. Então, vejam só. Para 2021, 5%, como é que a gente faz para saber quantos por cento ele rende o CDI? Então a gente pega o CDI médio estimado 2,15 menos 1 vezes 100, ele vai render 132% acima do CDI, certo? Ou 232%
do CDI, certo? Ele vai render mais que o dobro do CDI, certo? Com relação à poupança, é algo assim estupefaciente mesmo, né? Ele vai render 3 vezes a caderneta de poupança. Para o ano de 2022, ele vai render 1,5 vezes acima do CDI, e da poupança 2,36 é o dobro, né? É o dobro. 2,11 vezes acima. Bom, entre o prefixado 23 e o CDI, a gente não precisa fazer nenhum ajuste para imposto de renda, porque os dois pagam imposto de renda com as mesmas regras. Mas com a poupança, sim. Então, para o ano de 2021, 5%, nós temos que multiplicar aí, vamos multiplicar pela alíquota de um ano, vai ficar 0,80, vai pagar 20% de imposto de renda, vai render 4%. Então, 4 por 2,15 vai render aí 186% do CDI, e 4 por 1,575 vai render 2,5 vezes a poupança. No ano seguinte, 2022, aí vai a alíquota melhor do imposto de renda, então ele vai pagar só 15% de imposto de renda, vai render 4,25. Pela poupança, que não paga imposto de renda, ele vai render aí 1,8 vezes a poupança. Então veja assim, para cada ano como é que fica a situação. Agora vamos ver na média dos 2 anos o resultado final, ficando até o fim do prazo, e se essas taxas realmente se confirmarem nesses patamares aqui. Então, pessoal, tá aí, ó. Aqui as taxas médias, média simples, média aritmética entre essas estimativas para 2021 e 2022. Aqui fica muito fácil de perceber que o papel, assim, vamos comparar com o CDI médio, 5% sobre 2,71 são 184% do CDI, e 4%, 0,25, que é a rentabilidade líquida, porque agora estou comparando com a poupança, por 1,96, daí 2,16 vezes, ou seja, mais que o dobro da caderneta de poupança. Então, ou seja, pessoal, ainda tem uma margem, certo? Para chegar ao dobro da poupança. Então, quer dizer, a chance disso aqui dar errado realmente é muito pequena. Lembrando que é uma estimativa, o Boletim Focus ele é modificado toda semana, ele é divulgado pelo Banco Central, ele é um compilado da estimativa do mercado que o Banco Central faz. O Banco Central não é autor, ele só compila os dados, ou seja, ele coleta esses dados e faz lá a tabulação, tudo direitinho, e mostra pra gente, e a gente comenta aqui, tá? Então é um dado público, certo? Um dado aí do Banco Central, que a gente tem que usar como um parâmetro, tá? Ele não é 100% infalível, porque ele é uma estimativa, ele é um apanhado da estimativa, é um indicativo de mercado. Então, partindo disso, nós montamos aqui as taxas reais, e para vocês verem, na moral, em suma, o que a gente pode dizer? Que para essa estimativa, o pré-23 vai render aí 180% do CDI até o vencimento, e comparando a cadeira de poupança vai render mais do que o dobro, certo? Sendo que a chance disso dar errado é pequena, porque o nosso período de análise é curto, são 2 anos, nós não estamos levando em conta a marcação a mercado, então a chance de ter alguma surpresa desagradável também é muito baixa, porque nesses 2 anos, além do papel, que ali pelo dia 10 ou 15 de fevereiro, com certeza vai estar fora do rol, o que acontece? Quando o papel sai do rol, isso traz uma certa segurança para o papel. Dá para se dizer que sim, mas não por ele ter saído do rol, mas pelo fato dele já estar a menos de 2 anos do vencimento, que é o que vai acontecer com o pré-23 no ano que vem, lá pelo dia 10, 15 de fevereiro do ano que vem, ou um pouquinho antes, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, é um estudo, tem uma margem de erro, sem dúvidas, mas olha, acho difícil que esse papel a 5% não renda no mínimo o dobro do que a caderneta de poupança. Eu acho praticamente assim, ó, chance zero disso não acontecer, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.